segunda apresentação justamente para falar diretamente então das etapas para se tornar jogador profissional, exemplo do nosso amigo CC. Hoje ele vai falar para a gente uma outra fase, a fase de 14 a 18 anos, a evolução das competições, o volume dos treinos, uma vida que começa a mudar depois dos sonhos de meninos. CC, boa tarde, obrigado novamente. Então vamos lá, 14 anos, teve uma decisão importante? Pois é, eu agradeço de novo, né? Não, a minha fase dos 14 aos 18 foi bom, porque eu já saí de casa, né? Eu mudei com 14 anos, que foi a Academia João Soares, em Campinas, onde a gente foi, né? E eu fiz lá 15 dias de clínica. E outra, quando eu já entrei, eu já gostei de lá, eu já gostei do ambiente, dei sorte de novo, que eu acho que é privilégio mesmo. De novo a questão do ambiente, então, que foi determinante no seu modo de ver, na sua caminhada. Foi muito importante de novo, porque lá era como se fosse uma família de novo. O dono era uma pessoa, o João Soares, né, que foi ex-jogador. Ele tinha era um carinhoso, uma pessoa muito carinhosa, então o ambiente lá nosso era muito bom e treinava muitos meninos também. Né, teve outros. Quando eu cheguei lá tinha, né, só para falar, tinha o Sareta, né, tinha o Ricardo Melo, tinha também o Thiago Alves, que foram jogadores que teve sucesso, né, no Brasil. Então tinha bons meninos e eu dei sorte de ter essa equipe também lá, porque já era uma coisa mais preparada para isso. O que era diferente? O que era o volume? Porque a gente treinava muito mais, né? Então a gente tinha uma sequência de treino, né? Então não era uma coisa mais... tinha planificado, né, as coisas. Então isso é bem diferente, né? Desde a questão também de acordar, desde a questão de chegar no treino, desde a questão de treinar, que era mais horas, já tinha físico. O dia padrão para como se os 14, o 15, os 16 anos... Que horas você acordava? Quanto tempo você treinava? Fala pra gente. A gente acordava bem cedo, né? 7 horas. Nessa época eu morava dentro da academia, então eu já acordava, eu já estava direto na academia. Na quadra de tênis era o meu quintal. Então, ótimo. Eu já acordava, descia, a gente ia alongar 7 horas, eu acordava, ia tomar café da manhã, o treino começava 8 horas. Então a gente fazia tudo isso, né? O café da manhã lá, que a gente tinha todo mundo junto. 8 horas começava, ia das 8 às 10. Tênis, 8 às 10 quadra. Né? Parava, almoçava, meio-dia. Descansava, começava 2h30 e até às 4. De novo tênis? De quadra. E depois preparação física, meia hora de descanso, depois preparação física, né? Quanto tempo físico? 1 hora, 1h30 e depois tomar banho, jantar, colégio. Colégio à noite? Colégio à noite. A cabeça funcionava bem à noite, depois desse dia de atleta? Eu não posso falar muito bem porque as aulas não eram o meu forte, mas às vezes a gente dormia, né, na aula. Normal, até funcionar assim. E as competições entre 14 e 18, lá você estava em São Paulo, treinava mais duro, ambiente ótimo. As competições, como elas andaram, a evolução, conta pra gente. Pois é, foi lá mesmo que eu comecei a ter a questão de resultados, porque lá que eu comecei a ganhar também brasileiros importantes, que na época que a gente jogava era esses, né? Então eu comecei já a me destacar, eu comecei a ganhar os brasileiros mais importantes. Ok, joguei bastante também, eu também me federei por São Paulo, eu saí de Goiás, troquei, fui para São Paulo para me poder jogar todos os torneios que tinha nos finais de semana em São Paulo, porque tem muitos, então você pode escolher.
Então eu fiz isso também, então eu jogava muito e logo apareceram os resultados. Depois dos resultados eu comecei a jogar o COSAT, né, que também tem essa fase que o atleta joga, né? Então eu joguei também essas fases para aprendizado, né, normal, que o atleta tem que passar. E assim foi a caminhada indo gradualmente. Você já encontrou os europeus entre 14 e 18? Encontrei em alguns torneios e com essa idade. Eu fui para a Europa com 17 anos, mas antes de ir com 17, eu já tinha jogado com alguns europeus em alguns torneios, né? Porque o COSAT também vem europeu, porque também tem mundial que você joga, então também tem os europeus. E você enxergou diferenças? Como foi? Foi jogador como qualquer? Você com sua mente de menino, não de menino, 16 anos, 17, mas teve uma coisa que te surpreendeu, sim, não? Sim, teve. O primeiro, assim, quando você joga com os garotos europeus, você sente uma diferença na questão de, acho que para mim foi bem, quase tudo. Foi uma coisa assim que, eles sabem bater uma boa direita, uma boa esquerda, slice, saca, voleia. Os fundamentos são todos bem feitos, né? Os golpes são tudo bem feitos. Então você tem que ter, né, um tênis mais preciso também para jogar. Então a diferença seria que a formação técnica é mais finalizada na Europa? É isso, com certeza. Isso vem, com certeza, da iniciação, de como é trabalhada a base. Fundamental isso. Eu acho que é isso que deixa o atleta forte para, né, desempenhar o melhor dele. Se tiver uma base bem firme, bem forte, aí acho que é o segredo mesmo. Com certeza é uma boa formação. Além da formação técnica, você enxerga neles outra diferença? Os jogadores europeus? Uhum. Não, a questão de dentro da quadra também, né? De jogar o jogo, de questão tática, né? Então tudo é mais aguçado, né? Eles conseguem já fazer as coisas. A gente aqui do Brasil, né, nós do Brasil, tem uma maior dificuldade de fazer esse tipo de transição, né? Porque a gente não aprende dessa forma. Então, quando a gente vê também, a gente fica um pouco assustado, mas é bom, porque com certeza o jogador tem que passar por essas fases para aprender a evoluir também, né? Porque se não tiver essa etapa, também não tem como fazer as outras. Mas é excelente, mas vejo essa diferença grande às vezes. Então, igual para fazer 10, 14 anos, vamos tentar definir no seu modo de ver, em função da sua experiência, 3 dicas para o período 14, 18 anos que te parece importante para continuar a desempenhar na formação de jogador. Dos 14 aos 18? 3 dicas? Vamos lá. Primeiramente, essa questão, né, falando da minha carreira em si, mas eu acho importante saber aonde você vai treinar, né, com quem você vai treinar, uma equipe, porque é assim que vai ter crescimento, né? Eu acho importante. 2, na questão do, vamos ver, calendário. A programação dos torneios? A programação dos torneios, calendário, né, que é bem importante, né? E terceiro, competição, né? Também o tipo de competição? Eu acho que tem que ter tudo isso, porque tem que saber avaliar, né? Para onde você vai, quando você vai, porque não é um simples, né? Tem que ter você tem que saber o que você vai fazer, depois para onde você vai,
que tipo de torneio é mais importante para o crescimento do atleta, porque tudo isso é desafiador, questionador. Então eu acho que é importante isso tudo pro atleta. Então, para resumir, a escolha da estrutura para treinar, 2, a organização do calendário, porque o atleta começa a se envolver muito mais nos treinamentos, nas competições. Sim. E 3, o lado da competição em si, que continua, na verdade, como uma ferramenta fundamental para o crescimento do atleta. Ok? Bom, muito obrigado, CC, já para ter compartilhado novamente então um pouco desse período. A próxima vez a gente vai abordar então sua carreira, porque depois continuou, depois dos 18, já ficou curioso de saber.